O respeito é autoridade absolutamente incompetente para sobrepor-se à decisão do colegiado da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e ainda do plenário do Supremo Tribunal Federal. Em janeiro, os desembargadores da 8ª Turma decidiram pela prisão de Lula. O entendimento do STF é de que a pena de prisão pode ser cumprida a partir do fim dos recursos na segunda instância. Moro afirmou que se o julgador ou a autoridade policial cumprir a decisão da autoridade absolutamente incompetente, estará concomitantemente descumprindo a ordem de prisão. E que, diante do impasse jurídico, foi orientado pelo eminente presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Carlos Thompson Flores, a consultar o relator do caso, o desembargador federal João Pedro Gebran Neto. A Justiça Federal informou que o juiz Sérgio Moro está em férias e que se manifestou sobre o caso porque foi citado no habeas corpus. Pouco mais de meia hora depois, o desembargador Rogério Favretto despachou de novo, depois que os políticos do PT, que pediram o habeas corpus, reclamaram de entraves e demora para soltar o ex-presidente. Favretto reiterou a ordem de soltura e determinou o imediato cumprimento da decisão. No início da tarde, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul se manifestou pedindo que Favretto mantivesse Lula preso. O relator da Lava Jato no TRF4, João Pedro Gebran, decidiu manter a prisão. Gebran disse que ele é a pessoa competente para avaliar a questão, por se tratar de um caso relacionado à Lava Jato. Falou que chama a atenção a excepcionalidade da análise desse caso no plantão, uma vez que Lula cumpre pena por decisão do TRF4 e, segundo ele, não houve fato novo. Afirmou que, como era um mero cumprimento de decisão do colegiado, sequer seria cabível um habeas corpus nesse caso e que esse tema já foi superado em inúmeras oportunidades. O desembargador declarou ainda que percebeu a necessidade de interferir nessa decisão de soltar Lula por entender que o desembargador Favretto foi induzido a erro porque considerou como novo um fato inexistente. Gebran afirmou também que a possibilidade de execução provisória da pena do ex-presidente Lula já foi amplamente decidida em várias instâncias, inclusive no plenário do Supremo Tribunal Federal. O desembargador Gebran disse que nenhuma das pessoas que fizeram o pedido de habeas corpus representa o ex-presidente como advogado. Ele argumentou que a lei permite que o habeas corpus seja pedido por qualquer pessoa, mas que quando se trata de alguém com notoriedade e que tenha advogados no processo, é necessário cautela. Citando o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, Gebran Neto afirmou que é da defesa a prioritária escolha do se e do quando no que se toca à submissão de pedidos à justiça. E falou ainda que tal cuidado deve ser robustecido em casos como o dos autos, que envolve figura pública de projeção nacional. Que como a ordem de prisão de Lula partiu da 8ª Turma do TRF4, a qual Gebran pertence, a competência para a revisão da decisão é da própria turma ou de tribunal superior. Gebran afirmou ainda que é o juiz natural do processo e que por isso determinava que a Polícia Federal não soltasse o ex-presidente. Às 4h12 da tarde, o desembargador Rogério Favretto despachou mais uma vez e novamente mandou soltar o ex-presidente Lula. Na decisão, Favretto disse que não foi induzido em erro, mas sim deliberou sobre fatos novos relativos à execução da pena, entendendo por haver violação ao direito constitucional de liberdade de expressão e consequente liberdade do paciente, deferindo a ordem de soltura. Favretto determinou que uma cópia da manifestação de Moro fosse encaminhada ao conhecimento da Corregedoria do TRF4 e do Conselho Nacional de Justiça, a fim de apurar eventual falta funcional do juiz Sérgio Moro. E, por fim, decidiu que reitera o conteúdo das decisões anteriores, determinando o imediato cumprimento da medida de soltura no prazo máximo de 1 hora. A decisão de Favretto de mandar soltar o ex-presidente atraiu simpatizantes de Lula e também pessoas contrárias à libertação para as proximidades da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Também houve manifestação de grupos favoráveis e contrários ao ex-presidente na frente da sede do TRF4. O desembargador Rogério Favretto foi filiado ao PT durante 19 anos.
Foi procurador da Prefeitura de Porto Alegre na gestão Tarso Genro. Depois, assessor de Tarso no Ministério da Justiça. Também assessorou a Casa Civil sob comando de José Dirceu e depois de Dilma Rousseff no governo Lula. Ele foi escolhido para o TRF4 pela então presidente Dilma em 2011. A assessoria do TRF4 informou que o rito do tribunal diz que o desembargador de plantão responde pelo tribunal como um todo, inclusive em pedidos de habeas corpus e mandados de segurança. O mesmo rito também determina em quais situações o plantonista não pode agir, como em caso já apreciado no órgão de origem ou em plantão anterior, nem reconsiderá-lo ou reexaminá-lo. No fim da tarde, o Ministério Público Federal de Porto Alegre voltou a pedir a manutenção da prisão de Lula e que o presidente do TRF4 interferisse no caso. Segundo os procuradores, se estabeleceu nos autos do habeas corpus conflito positivo entre o desembargador plantonista e o relator da Lava Jato na segunda instância. O presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Thompson Flores, se manifestou às 7h30 da noite. Segundo o desembargador, a notícia da pré-candidatura eleitoral do ex-presidente Lula é fato público e notório, do qual já se tinha notícia por ocasião do julgamento da 8ª turma desta corte, que condenou Lula e determinou a sua prisão. O presidente do Tribunal Regional afirmou ainda que, considerando que o pedido desse habeas corpus não desafia análise em regime de plantão judiciário e presente o direito do desembargador federal relator em chamar a decisão para preservar competência que lhe é própria, determina o retorno dos autos ao gabinete do desembargador federal João Pedro Gebran Neto, bem como a manutenção da decisão por ele proferida, ou seja, de que Lula deve continuar preso. Essa batalha judicial entre dois desembargadores teve repercussão imediata no próprio Judiciário, no Ministério Público e na Lava Jato. Vamos saber mais em Brasília com a Juliana Morrone. Juliana, bom dia. Uma decisão que provocou insegurança jurídica inédita, né? Oi, Chico. Bom dia a todos. Chico, enquanto outra, que seria anulado por mais uma, aqui em Brasília, procuradores, a Polícia Federal, juristas reagiam com perplexidade, porque em jogo estava também a credibilidade do Judiciário. Houve reação da Procuradoria-Geral da República e também da presidente do Supremo Tribunal Federal. Depois que a primeira decisão do desembargador Rogério Favretto saiu, determinando a soltura do ex-presidente Lula, a Procuradoria-Geral da República se manifestou. Em nota, informou que estava atuando em conjunto com o Ministério Público Federal na 4ª Região, dando suporte e confirmando a posição da instituição em favor da execução da sentença condenatória após a confirmação pelo tribunal, esgotando o duplo grau de jurisdição. A PGR manteve a mesma posição em favor da execução da prisão de Lula, depois que o desembargador plantonista voltou a mandar soltar o ex-presidente. Ao longo do dia, procuradores que atuam no Tribunal Regional Federal da 4ª Região ficaram em contato permanente com a Procuradoria-Geral da República em Brasília. De férias, a Procuradora-Geral Raquel Dodge acompanhou a tramitação do pedido feito pelo procurador da 4ª Região, José Osmar Pumes, ao presidente do TRF4, desembargador Thompson Flores, para decidir sobre a validade da decisão do desembargador Rogério Favretto. Dodge disse que Thompson Flores reconheceu as razões do Ministério Público Federal e reforçou que a execução da pena após a confirmação da condenação em segunda instância garante o duplo grau de jurisdição e afasta a presunção de inocência e dá segurança jurídica às decisões judiciais. Em nota, o PT afirmou que é difícil apontar quem agiu de maneira mais vergonhosa no descumprimento da ordem de soltura de Lula neste domingo. Criticou o juiz Sérgio Moro, o presidente do TRF4, Thompson Flores, o desembargador Gebran Neto e os delegados de plantão na Polícia Federal em Curitiba e pediu que seja cumprida a ordem de soltura de Lula. A Federação Nacional dos Policiais Federais disse que lamenta que a Polícia Federal esteja submetida a conflitos judiciais atrelados a uma crise de origem política que geram grande insegurança jurídica e instabilidade institucional para o país.
Em Curitiba, os procuradores da Lava Jato repudiaram a decisão do desembargador Favreto, tendo em vista o que chamaram de absoluto desrespeito às reiteradas decisões das diversas instâncias do Poder Judiciário em manter o condenado Luiz Inácio Lula da Silva preso após a análise do mérito de seus recursos. Antes mesmo do presidente do TRF4, Thompson Flores, decidir a favor do relator da Lava Jato, desembargador Gebran Neto, e contra a liberdade de Lula, em habeas corpus dado pelo desembargador Rogério Favreto, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que estava de plantão, se manifestou. Disse que a justiça é impessoal e que a segurança jurídica é um direito de todos os brasileiros. Na nota, a ministra enfatizou que o Poder Judiciário tem ritos e recursos próprios que devem ser respeitados. A democracia brasileira é segura e os órgãos judiciários competentes de cada região devem atuar para garantir que a resposta judicial seja oferecida com rapidez e sem quebra da hierarquia, mas com rigor absoluto no cumprimento das normas vigentes. Em nota, conselheiros da Ordem dos Advogados do Brasil afirmaram terem assistido perplexos a uma série de decisões conflitantes que trazem profunda insegurança a todos e enfatizaram que a segurança jurídica, indispensável em um Estado democrático de direito, se conquista exaltando e respeitando o ordenamento jurídico e o devido processo legal. E ainda que os embates político-partidários naturais em uma democracia não podem encontrar eco no judiciário. E que motivações ideológicas não podem contaminar a ação dos julgadores, Chico. Esse protagonismo do judiciário provocou mesmo perplexidade, Juliana. A guerra de vereditos reflete a divisão no judiciário. Decisões individuais que vão contra o que foi decidido por uma maioria. Isso tem criado essa instabilidade, esse confronto jurídico. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia, Chico. Pois é, nessa cruzada contra a corrupção, o judiciário recebeu a oportunidade de exercer o poder moderador. Mas volta e meia, divergências, talvez com politização ou até partidarização de decisões, né? Isso gera incerteza na aplicação das leis e da Constituição. Vamos a um resumo do que aconteceu. No mesmo dia em que a seleção foi derrotada, foi encaminhado por 3 deputados do PT pedido de habeas corpus a um desembargador de plantão, que não é juiz de carreira, que foi filiado do partido, trabalhou anos no governo do PT e fora nomeado desembargador pela presidente Dilma. E em pouco tempo, já no domingo de manhã, né, com o Brasil ainda tonto com o jogo de sexta, saía a decisão de 32 páginas com citações de jurisprudência. A ordem de soltura foi enviada ao juiz Sérgio Moro, que em abril havia recebido do tribunal do desembargador de plantão ordem para iniciar a execução da pena do condenado. Como os habeas corpus anteriores haviam sido negados pelo Tribunal Regional, pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo, Moro então consultou o tribunal de origem. O relator do caso e o presidente do tribunal decidiram que a ordem de soltura não deveria ser cumprida. Durante o domingo, o desembargador de plantão baixou 3 vezes a ordem de soltura e não foi atendido. Não foi aceita a justificativa de que haveria um fato novo, a impossibilidade de Lula, como candidato, participar de entrevistas e debates. Porque Lula, candidato, não é um fato novo. Nisso tudo, é bom reler a nota da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, tentando chamar a ordem. A nota lembra que a justiça é impessoal, não pode ficar à mercê de preferências pessoais ou de partidos políticos, né? Preferências das pessoas. Não pode haver quebra dos ritos e hierarquia, isto é, decisões pessoais não podem contrariar o que já foi decidido em tribunais superiores. Sem isso, ficaria dificultada a necessária segurança jurídica. Chico? Obrigado, Alexandre. E por isso